Paz do Senhor, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja reinando aí, onde quer que você esteja. Muito obrigado por você escolher aqui a Promessa Tatuapé para cultuar o nosso Deus. Você que está aí, não se esqueça de nos ajudar na divulgação, clicando no curtir, conferindo se você está inscrito no nosso canal. Nosso canal mudou um pouquinho de nome, agora está com o nome Promessa Tatuapé. Então, se você for divulgar, compartilhar, não se esqueça de compartilhar agora como Promessa Tatuapé. A gente está sempre mostrando o nome, né, tanto nos letreiros aqui, agora todos os nossos anúncios estão como Promessa Tatuapé, tá bom? Então, não se esqueça de, quando for divulgar a nossa transmissão, o nosso canal, colocar como Promessa Tatuapé. Clica no curtir aí, participe enviando mensagens, mandando cumprimento aqui. Quando você manda uma mensagem, nós sabemos que você está aqui conosco e a gente pode até mencionar o seu nome. Se você ficar quietinho aí, a gente não vai saber que você está conosco. Então, mande mensagem aí para a gente saber que você está conosco. Aproveite também para enviar seu pedido de oração, seu testemunho, que no final do culto o pastor vai orar por todos os pedidos e todos os testemunhos, tá bom? E eu quero começar cantando um hino tradicional que diz que nós temos um amigo em quem nós podemos confiar, um amigo que é fiel, que está sempre ao nosso lado. Ele não é humano, ele não é homem para falhar, para nos decepcionar. Esse amigo que nós encontramos em nosso Senhor Jesus Cristo é um amigo que está sempre ao nosso lado. Ele é o nosso grande amigo. Vamos cantar sobre esse nosso grande amigo. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão, e nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor de coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos de Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecermos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração, e em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos falar com esse nosso grande amigo. Nós estamos diante dele, nós vamos prestar um culto a ele, porque nós sabemos que somente ele é digno de louvor, glória e honra, somente ele deve ser cultuado, adorado. Nós estamos diante dele, nos reunimos no dia que ele separou. Ele, desde a criação, já separou um dia para nós descansarmos e nos voltarmos somente ao Criador de todas as coisas. Esse dia é hoje, é o sábado do Senhor.
e nós vamos falar com Ele diretamente, dedicar esses momentos que nós teremos em união, em comunidade, em comunhão, como igreja, como um corpo só, para o louvor e para a glória do nosso Deus. Senhor, Criador dos céus e da terra, nós estamos mais uma vez diante de Ti. Nós Te louvamos, Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade maravilhosa de estar aos Teus pés, como igreja, nós unidos, seja presencialmente, seja virtualmente. Nós queremos, Senhor, estar unidos para Te louvar e Te adorar, Senhor Jesus. E nós sabemos, Senhor, que Tu és poderoso para ver tudo aquilo que pode atrapalhar, Senhor, o fluir do Teu Santo Espírito entre nós, nas nossas vidas, Senhor Jesus. Por isso nós Te pedimos que a Tua mão poderosa tire tudo aquilo que possa atrapalhar, Senhor Jesus, o fluir do Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor Jesus. Nós queremos ser instrumentos de louvor, glória e honra a Ti, Senhor Jesus. Que nada venha atrapalhar. E que nós, como igreja, Senhor, nós possamos fazer um culto agradável a Ti, Senhor Jesus. Que esse culto chegue ao Teu trono suave e agradável, Senhor Jesus. Nós Te pedimos, Senhor Jesus, que o Teu nome seja glorificado em tudo que for feito aqui neste culto, Senhor Jesus. Nós oramos em Teu nome e para a Tua glória. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Esse Deus maravilhoso é o Deus Criador dos céus e da terra, que nos ama com um amor poderoso, um amor que nada pode nos separar desse amor. Nós vamos falar algumas características desse amor, nós vamos celebrar que nós somos amados com esse amor maravilhoso. Nada nos separará dos laços do Teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai, que Seu Filho nos deu, e o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça, e nos convida à Sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É
tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia. Ele pode devolver a vida aos nossos corações. E esse Deus Criador de todas as coisas, Ele é poderoso para nos trazer a salvação. Só por meio dele, por meio desse amor maravilhoso, por essa graça maravilhosa, é que nós alcançamos a salvação. E nós vamos dizer agora que Ele é poderoso para nos dar a salvação. Vamos celebrar que nosso Deus é poderoso para nos salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu,
sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nós cantamos para a glória do nosso Senhor Jesus. E agora nós vamos louvar a esse Deus maravilhoso através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nós podemos fazer isso através de transferência bancária. Não importa o modo, não importa como que nós vamos fazer isso com um coração sincero e agradecido, reconhecendo que esse Deus Criador, que tem poder para salvar, que nos ama com esse amor maravilhoso, Ele é o Criador de todas as coisas. Dele são todas as coisas. Se Ele criou, é tudo dele, inclusive nós. E nós vamos usar a nossa vida para o louvor, usar as nossas posses para o louvor e para a glória do nosso Deus. Vamos orar e dedicar tudo que for entregue, seja por transferência, seja por envelope, para o louvor e para a glória do nosso Deus. Senhor, Criador dos céus e da terra, nós queremos Te louvar agora através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, Senhor Jesus. E nós queremos que o que for colocado no Teu altar nesse momento, Senhor, sirva somente para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Teu nome seja levado, que Teu amor seja pregado, que a Tua palavra, Senhor Jesus, encontre os corações que estão sedentos de ouvir de um Deus maravilhoso, de um Deus que é amor, de um Deus que é poderoso, como nós cantamos, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor Jesus, que a Tua obra seja feita através do que nós vamos dedicar a Ti nesse momento, Senhor Jesus. E nós Te pedimos, Senhor, que essa graça maravilhosa continue sendo derramada sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares, Senhor Jesus. Que nós possamos ver, Senhor Jesus, como é bom poder Te servir. Que o mundo possa ver através das nossas vidas também, Senhor, como é bom poder Te servir, Senhor Jesus. É isso que nós Te pedimos, em Teu nome e para a Tua glória. Amém. Glória a Ti. Eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me para o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Face a face, quero ver-Te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em Ti. Vem renovar minha mente em Teu querer, meus dias viverei no poder do Teu amor.
envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Aleluia. Nós podemos essas coisas porque o Deus a quem nós servimos não é um Deus qualquer, é um Deus que é poderoso, que é um Deus que é grande, e nada pode ser comparado ao nosso Deus. Nós vamos dizer, através da letra desse hino agora, quão grande, como é poderoso o Deus a quem nós servimos. Vestido de majestade, a terra se alegra, a terra se alegra. Envolto a luz está, e as trevas faz dissipar, ao ouvir a sua voz, ao ouvir a sua voz. Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, todos hão de ver quão grande é o Senhor, eterno Ele é, nunca mudará, princípio e o fim, princípio e o fim, o Deus triuno e santo, Pai, Filho, Espírito Santo, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, todos hão de ver quão grande é o Senhor. Nosso Deus é soberano, digno de louvor. Cantarei quão grande é o
o Senhor. Nosso Deus é soberano, digno de louvor. Cantarei quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor. Cantarei quão grande é o Senhor. Todos hão de ver quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor. Cantarei quão grande é o Senhor. Todos hão de ver quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor. Cantarei quão grande é o Senhor. Todos hão de ver quão grande é o Senhor. Aleluia. Quão grande é o Senhor. Grandioso és tu, Senhor. Abra sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Nosso tema hoje é a vinda do Senhor. Amados, já é esta a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos, sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água. Mas os céus e a terra, de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, o Senhor como ladrão. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora,
uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santo trato e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurar diligentemente que por eles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o vosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem quando o fazem também com outras escrituras, como fazem com outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora, como até o dia da eternidade. Senhor, eis-nos aqui, temos diante de nós esse grande compromisso de falar sobre a volta do Senhor Jesus. O teu povo precisa aprender a viver hoje como o Senhor voltasse hoje. Porque durante muito tempo se propagou que deveríamos viver hoje como se o Senhor voltasse amanhã. Mas acabamos de ler que o dia do Senhor será realmente tão impactante, porque vai pegar muita gente de surpresa. As virgens loucas não estão enchendo suas lamparinas. As prudentes, sim. Que nós sejamos do grupo das virgens prudentes que encheram suas lamparinas com o azeite do Espírito Santo. Que o teu povo passe a viver essa expectativa, não dando valor a essas coisas que atraem, coisas que são colocadas pelo príncipe deste mundo, príncipe que vai ser queimado juntamente com os espíritos que o seguiram, os anjos que o seguiram, e numa fogueira só, os ímpios lá no lago de fogo e enxofre serão desmanchados. Ó Deus, que o teu povo almeje a primeira ressurreição, que o teu povo almeje a volta de Cristo para ser transformado de mortais para imortais, de corruptíveis para incorruptíveis, e assim podemos contemplar a glória do Senhor, com poder e grande glória. Ó Deus, trabalha na nossa vida, nesta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Tira todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. A vinda do Senhor é o nosso tema. Nós somos adventistas.
E adventista é aquele que espera a segunda volta de Jesus. Advento. Mas eu também sou batista, porque nós somos batistas, porque nos batizamos, inclusive, por imersão. Nós somos presbiterianos, porque nós temos um presbitério, presbíteros atuantes. Nós somos metodistas, porque nós temos método no nosso serviço de culto, no nosso ensinamento. Nós somos católicos, porque somos universais, a Universal Assembleia dos Santos, que está registrada na Bíblia Sagrada. Mas a nossa ênfase hoje é realmente a nossa razão social, que é adventista. Então, muita gente não sabe porque somos adventistas da promessa. Nós aguardamos ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo, e para que esse momento difícil de aguardar a volta do Senhor Jesus não seja tão doloroso, nós cremos na promessa do Consolador. Tem gente que está esperando, mas não tem esse Consolador agindo como age na nossa vida. Então, por isso, nós somos adventistas da promessa. A nossa ênfase é promessa. Promessa, porque a nossa igreja surgiu em 24 de janeiro de 1932, lá na cidade de Paulista, onde um servo de Deus orou e pediu: Senhor, não me deixa morrer nesse estado de miséria espiritual. E, naquele instante, ele foi batizado no Espírito Santo. E o grande texto que qualifica a nossa igreja, a nossa comunidade, está em essa promessa, diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Mas uma ênfase na condição de adventistas, a vinda do Senhor. O apóstolo São Pedro, ele tem um final, eu diria, apoteótico. Sabe, eu que tenho dificuldade, eu sou colérico, tenho dificuldade para aceitar as posturas de um sanguíneo, mas Deus quis que eu soubesse administrar isso. Casei com uma sanguínea. Trabalhei com sanguíneo a vida inteira. O pastor Miguel, o pastor Estível, o pastor Zé Ramos, pastor Antônio Gonçalves Gomes. Então, Deus me coloca para assim, conviver, para administrar, porque o colérico tem uma dificuldade para entender essa impetuosidade, porque o sanguíneo ele sobe assim rapidinho, mas também cai, que é uma maravilha. E já a gente que é colérico tem mais uma regularidade. Mas o problema nosso é a questão, já está na própria definição, colérico. O problema é a ira, o temperamento, muitas vezes, se não for transformado pelo Espírito, se não for transformado pelo Espírito, é um desastre. É acumular erros em cima de erros. Então, precisamos ser transformados pelo Espírito. Por que eu estou falando isso tudo? Porque Pedro era um sanguíneo e Paulo era um colérico. Só que os dois, olha só, você vai ver em Gálatas, Paulo dá uma dura em Pedro, porque Pedro estava muito bem no meio dos gentios, conversando, estava à vontade. Aí, quando começaram a aparecer os judeus, ele começou a se esquivar, começou a sair de lado. Paulo ficou indignado com aquilo e deu, no pronunciamento dele, na Epístola aos Gálatas, lhe resisti na cara porque era repreensível. Agora, eu vejo esse Pedro,
enaltecendo o trabalho de Paulo nessa epístola. Ele diz, como o nosso amado irmão Paulo escreveu em todas as suas epístolas, falando o quê? Da volta de Jesus. Então, eu quero, nesta última epístola que eu escrevo, quero dizer que entre eu e Paulo não existe diferença essencial. E existe uma diferença de temperamento. Mas eu admiro. Eu não tive a escola que Paulo teve. Paulo foi formado aos pés de Gamaliel. Aos pés de Gamaliel. Então, Paulo era membro do Sinédrio. Agora, eu estou aqui ratificando tudo que ele escreveu. Eu não estou retificando, eu estou ratificando tudo que ele escreveu. A respeito do quê? Da vinda do Senhor. E esse capítulo 3 é o finalzinho dos pronunciamentos de Pedro. É fantástico. Eu admiro muito Pedro, porque o covardão lá do pátio da casa de Caifás, que nega o Senhor Jesus 3 vezes antes do galo cantar, e quando o galo cantou, ele caiu num pranto terrível, a ponto dele sair dali, falou, eu não sirvo para ser discípulo, não sirvo para ser apóstolo, eu sirvo para ser pescador. E ele quer voltar para a pesca. E Jesus, depois da sua ressurreição, ele já começa a demonstrar uma preocupação com Pedro, preciso cuidar de Pedro. E ele vai lá, lá na praia, e lá ele ministra a cura para Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E Jesus vai na praia, e eles tinham passado a rede lá, e não tinham conseguido pegar nada. E Jesus falou, vai lá, pega lá, passa a rede de novo. Aí eles disseram, sob a tua palavra lançaremos a rede. E eles tiraram 153 grandes peixes. E aí, quando eles chegam na praia, né, com aquela colheita maravilhosa de peixes, eles já têm um fogo, né? Pedro tinha negado a Jesus diante de um braseiro. E agora, diante de um braseiro, lá na praia, Jesus cura Pedro. E sabe o que tinha lá e que ninguém fala de onde saiu esse peixe? Já tinha um peixe lá sendo assado, naquela fogueira. E naquela fogueira, que nós já fizemos no nosso retiro, né? A fogueira, que num primeiro momento pode ser, nós fazemos 2 lances. A fogueira do pátio da casa de Caifás, quando nós negamos a Jesus. E nós vamos reviver isso, vamos confessar. Quantas vezes nós negamos ao Senhor Jesus? Quantas vezes nós fizemos questão de demonstrar que não somos cristãos, que somos crentes em Jesus? Todas as vezes, quem critica Pedro está igualzinho ele. E depois a gente faz um momento da fogueira lá na praia, onde tem um peixe e onde Jesus começa a tratar de Pedro e fala para ele 2 vezes. A primeira vez, agapaon, Pedro responde fileon, ou seja, eu não tenho essa competência para amar com o amor apesar de. Vamos distribuir isso em miúdos. Pedro, tu me amas com o amor apesar de? Pedro responde, eu amo com o amor por quê? Eu amo com filéu. Agapaon, fileon. Segunda vez, agapaon, Pedro responde novamente, fileon. Ou seja, não tenho condição de amar como Cristo ama. O amor apesar de. Aí a terceira vez, aí Jesus fala assim, fileon, Pedro, e Pedro responde, fileon, ele fica todo satisfeito. Mas aí Jesus diz para ele algo. Por que eu estou falando tudo isso aqui?
que vai cair nessa epístola aqui. Verdade é, Pedro, que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e te cingias a ti mesmo. Mas quando fores velho, outro te vestirá, e outro te cingirá, e te levará aonde tu não queres ir. E aí o próprio João disse, ele estava falando a respeito da morte, com a qual Pedro iria glorificar o Senhor Jesus. Ele está perto desse momento aqui, gente. Presta minha atenção, nesse capítulo 3 aqui, esse finalzinho da segunda epístola, ele está pertinho desse momento. E ele fala da vinda do Senhor. Ele fala para nós não nos apegarmos a esse momento. Não, como disse Paulo, ele mais uma vez ele vai falar isso. Aí você vai lembrar de tudo que Paulo falou. Olha só, como nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que foi dada. E Paulo diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo. Não vos amoldeis a esse mundo. Não tomeis a forma desse mundo. Ou seja, não gostem desse mundo. O João diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o que eu tenho que amar? Eu tenho que amar a vinda do Senhor. E por que esse povo evangélico está se apegando a tantas coisas? Nós temos falado aqui, queridos e queridas, que Satanás, ele não pode enfeitar o lago de fogo e enxofre. Não tem condição. Lago de fogo e enxofre não tem enfeite. Não tem. Não há maquiagem para aquilo, porque aquilo é terrível. Mas ele pode, ele enfeita o caminho para o inferno. Largo, espaçoso, cheio de glamour, cheio de atrações, e as pessoas se apegam. As pessoas se distraem. Enquanto deveriam estar com o sentido, vinda do Senhor, vinda do Senhor, vinda do Senhor. Quando nós fizemos o festival, fizemos 3 festivais de música, e do qual saiu o Inário Brado de Júbilo, edição dos festivais, e pela inspiração do Espírito Santo, eu tenho lá 3 composições. E nesses festivais, a gente trazia maestros, músicos de outras igrejas, e um deles, eu me lembro do maestro Ezequiel, ele ficou admirado. Falou, por que vocês, nas músicas de vocês só falam de vinda do Senhor, da volta de Jesus? Naquele tempo era assim na igreja. Naquele tempo só se falava em volta de Jesus. Hoje, até a intelectualidade distraiu muita gente. Até a hermenêutica, né? Muita gente tem assim um orgulho que não é santo, de saber fazer uma interpretação de texto, hermenêutica, exegese, homilética. E aí, de repente, você tira o foco, você não leva as pessoas ao grande sentido de vida que é a vinda do Senhor. Os crentes estão distraídos. Paulo diz, o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a gente fica gostando dessas coisicas assim. A Bíblia mostra que a fé é mais preciosa do que o ouro. Pegaram 75 quilos de ouro aí com os policiais. E a Bíblia diz que
prova da a nossa fé, Pedro mesmo diz, é mais preciosa do que o ouro que perece. E sabe o que eu vejo? Tem muita gente que está pensando muito mais nas ruas de ouro do que em Jesus. E tem gente que quer realmente as ruas de ouro. As pedras de jaspe luzente e tanta... Mas o que adianta aquilo tudo sem Jesus? E aí ele fala assim, olha, eu estou falando isso, já estou na conclusão, já é a segunda carta que eu estou falando. Lembrem-se do que foi falado pelos santos profetas e do mandamento. Qual foi o grande mandamento do Senhor Jesus? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Apressem. Pedro fala, é o único que tem coragem de dizer o seguinte, aguardando e apressando-vos. A igreja está apressando a volta de Jesus? Está tranquila, deitada eternamente em berço esplêndido. Mas tranquilo, isso aqui está bom demais. Afinal de contas, nós estamos no Tatuapé, um dos melhores bairros da cidade de São Paulo. Não tem nada do Anália Franco que possa se comparar a Jerusalém celestial, gente. E o principal é encontrar com Jesus, abraçar Jesus. Ir lá, na árvore da vida. Entrar na cidade santa pelas portas. Isso é lindo demais. Aí a gente fica, os profetas falam, a Bíblia toda diz, a Bíblia é assim, ele vem, nos evangelhos, ele veio, e aí depois as Atos e as epístolas paulinas, joaninas, petrinas, de Judas e o próprio Apocalipse. Ele voltará, ele virá. É isso a Bíblia. Se a Bíblia é isso, por que a minha vida aqui não é nesse sentido, não tem esse sentido? É uma questão assim, tão prática. Sabe por quê? Jesus pode voltar amanhã. Nos nossos cálculos, nós temos que fazer. Do homem são as preparações do Senhor, a resposta da boca. Para mim, o maior entendido no ranking de povos alcançados é o pastor Ronaldo Lidório. Ele disse, faltam 2.000 povos. E Jesus disse, o evangelho do reino será pregado a toda a nação, tribo, língua e povo, e então virá o fim. Agora, gente, só que a gente não leva em conta o que está acontecendo, como é que o Senhor está alcançando. Deus está pegando a tecnologia e utilizando como ferramenta e não como arma. Mas a maioria dos cristãos pega essa tecnologia, que está aí na mão, principalmente dos meninos do quarto, dos garotos do quarto, das garotas do quarto, e transforma isso em arma. Mas Jesus, ele pega e transforma isso o quê? Numa ferramenta. E isso está alcançando. Tem histórias lindas. Tanto que eu posso... Hoje tem 2.000 pelo ranking, mas amanhã pode não ter. Lógico que tem outro fator, né? Você é mortal. Se você morrer agora, Jesus voltou para você. Porque você sai do tempo Cronos e entra no tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Você não vai notar a passagem do tempo lá na sepultura. Então, tanto que meu avô, que morreu há muito tempo, como meu pai, que morreu bem depois, os dois vão ressuscitar juntos.
Então, para quem morre agora, Jesus já voltou. A sepultura nivela todos os seres humanos, nivela mesmo. No caixão não dá para levar nada. O que dá para levar no caixão? Ontem estava fazendo até uma brincadeira, né? De alguns lugares aí que trocam as pessoas, os defuntos, que passam a mão em determinadas roupas, os especialistas nisso, porque nem com a roupa que a família deu ele vai, porque você não leva nada no caixão. Agora, qual é a diferença? Primeira ou segunda ressurreição. Bem-aventurado que faz parte da primeira ressurreição. Sobre ele não terá poder a segunda e definitiva morte. Nós temos agora, a morte para nós é uma paralisação da vida. Mas a segunda morte é a extinção da vida, que é lago de fogo e enxofre. Então, agora, querida, você tem o quê? A condição de mortal. O apóstolo São Paulo diz, nós somos entregues à morte o quê? O dia todo. Então, você não tem que ficar aguardando a vinda de Jesus para agora, para daqui a pouco. Quanta gente tinha feito planos antes da pandemia, quanta gente ficou, amigos nossos, ficaram. Tinha planos. Amados, lembrem-se das coisas que foram ditas pelos santos profetas. Agora, preste bem atenção, só que ele diz aqui, vai ter escarnecedor, zombador, que vai dizer, esse negócio de volta de Jesus, ó, eu ouço há muito tempo. Aí o Espírito Santo, através de Pedro, explica, sabe por que ele não voltou ainda? Porque ele é longânimo. Porque ele é de longo ânimo. Ele está dando um tempo para as pessoas processarem as informações dos pregadores, dos mensageiros. Está dando um tempo. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Está aqui. Interessante, né? Enquanto muita gente está falando aí de carros, roupas e posições nos púlpitos, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque ele falou do quê? De arrependimento. Sem arrependimento não existe salvação. Olha só, a grande diferença. Primeira ressurreição, quem ressuscita? Os santinhos? Não. Aqueles que se arrependeram. Segunda ressurreição, a ressurreição para a morte, para o lago de fogo e enxofre. Aqueles que não se arrependeram. Jesus vem com poder e grande glória. Todas as tribos da terra se lamentarão. Ele vem. Ele não vem como ele estava aqui, você vê na série aí, está muito bem encenado, na série da Record. Jesus, aquele ator, ele trabalha bem. Inclusive, ele está sendo muito edificado com aquilo que ele representou. Aí Jesus vem, e aí a gente pode chamar aquele estado, teologicamente, de teofania. Ele veio teofanicamente, ou seja, uma manifestação de Deus para que os homens pudessem suportar a sua presença. Ele comia a comidinha gostosa de Marta, ele comeu peixe lá na beira, lá na praia, na fogueira, no braseiro. Ele era um homem que gostava de viver. Ele estava
Agora ele vem como ele é. E todas as tribos da terra se lamentarão. Porque para suportar a sua glória, para conseguir se alegrar com a glória de Cristo, é necessário ter passado pelo processo de ressurreição ou de transformação. É interessante, né? Você não quer morrer? Você sabia que quem morre tem uma vantagemzinha em relação a quem vai estar vivo? De modo algum nós precederemos os que já dormem. Eles ressuscitam primeiro. E depois, na sequência, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados de mortais para imortais, de corruptíveis para incorruptíveis, e com condições de ver a glória do Senhor, com poder e grande glória, ouvir o som de trombeta, coisas lindas, maravilhosas. Agora, aqueles que não passaram pelo processo, as tribos da terra não aguentam, morrem todos. O planeta Terra fica coberto de cadáveres, porque não suportam a glória do Senhor. Como disse o profeta, ela vai ficar, serão como esterco, como esterco. Aí nós vamos para Jerusalém celestial. Ficamos lá uns diazinhos, né? Um dia para o Senhor é como? A gente fica lá uma fériazinha de um dia. Vou te dar uma folguinha de um dia. E aí você fica lá, vai para a árvore da vida, você vai contemplar a glória do Cordeiro, encontrar o Simão Pedro, eu queria te conhecer, meu irmão. Encontrar o Paulo, todos agora com o corpo glorioso. E aí, quando está acabando esses 1000 anos, acontece a ressurreição dos ímpios. É a segunda ressurreição. E aí, o demônio que tinha ficado preso, por que ele ficou preso? Porque não tinha quem enganar, não tinha, acabou, ficou ocioso. Já pensou que castigo ficar ocioso por 1000 anos? Você não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer, ele fica 1000 anos. Aí diz, mas com essa ressurreição ele é solto. Ele é solto por quê? Porque vai ter ímpio para continuar enganando. E aí ele chega na cabeça dos ímpios e vai de um canto para outro, Gog e Magog, falando, nós vamos tomar aquele arraial, é nosso lá, é nosso. Nós vamos tomar aquela cidade. E aí eles se ajuntam, ele ressuscita Hitler, ele ressuscita Saddam Hussein, ele ressuscita outras pessoas, que se eu falar aqui você vai ficar chateado. Mas ele ressuscita essa galera toda ruim e diz, aquilo lá vai ser nosso. Aí, quando eles vão para cima do arraial, a Jerusalém está descendo do céu. E, naquele instante, desce fogo do céu e consome a todos. Essa ordem desaparece. Novos céus, nova terra, onde habita a justiça. E a Jerusalém do céu é a mesma que vai ser colocada na nova terra. Você está se preparando para isso, querido? Você está se preparando para isso, querida? Vamos cantar? Vamos ficar de pé?
Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Salvação, que a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás.
aleluia. Como é que está a sua vida? Você tem um grande amigo chamado Espírito Santo. É Ele que prepara, Ele que adorna a noiva para esse momento do Maranata. Esse Maranata é o cântico lindo, a peça musical mais linda do universo, que vai ser entoada pelo Espírito e pela igreja, um dueto. Para você cantar Maranata assim, bem, né? Você precisa ensaiar bastante com ele. Você tem ensaiado com o Espírito Santo? O Espírito e a noiva dizem, Maranata, vem. Você tem, assim, procurado se aproximar dele, assim, para entender qual é a sua tonalidade, o cântico, em alguns momentos ele faz o canto, você faz o contracanto. E às vezes cantar junto com ele, você canta, ele canta numa voz, você faz uma segunda voz. Todos os maravilhosos duetos que eu conheço, tem muita afinidade. Conheço pastores que cantam com suas esposas. Então, eles vivem juntos. Mas ele pensou assim, às vezes não está no script, o pastor pensa em cantar, ele olha para a mulher já se preparou, convida minha esposa para vir aqui, já cantam. Conheço vários. E é lindo. Ele faz um tipo do Espírito Santo e ela faz um tipo da igreja. E Paulo diz que a mulher é um tipo da igreja mesmo. Agora, você está ensaiando com o Espírito Santo? Você tem um dueto ou tem um duelo com o Espírito Santo? Porque tem gente que, ao invés de ter dueto, tem duelo. E aí é jogo ruim. Israel sofreu por causa disso. Israel foi rejeitado por causa disso. Eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo. Então, para a vinda de Jesus, vamos ensaiando. Hoje nós estamos ensaiando aqui, nós já cantamos aqui. O Espírito Santo, você ouviu a gente cantar? Tá bom ou precisa melhorar um pouco? Só que não é na questão vocal, não são nessas notas musicais, são notas de vida. Como é que nós estamos vivendo? O Espírito, ele ornamenta, ele atavia a noiva para encontrar. E ele e a noiva vão dizer, vem, quando o trabalho da igreja estiver pronto. Antes não dá para dizer. Então, que você que estava dormindo, deitado eternamente em berço esplêndido, acorde para isso. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Acorda. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra possa ter promovido esta atitude de melhoria na maneira de caminhar, que as pessoas que foram alcançadas por essa palavra, se não tinham, passem a ter um estilo de vida que demonstra essa contínua espera, esse contínuo aguardo pela volta do Senhor Jesus. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Restaura na nossa igreja aquele sentimento
de estar sempre aguardando a volta de Jesus Cristo. Que não sejamos distraídos com as coisas desse mundo. Em nome de Jesus, que nós amemos a vinda do Senhor. O apóstolo São Paulo diz que a coroa da justiça não será dada somente a ele, mas a tantos quantos amarem a vinda do Senhor. Se o teu filho não ama a vinda do Senhor, que a partir desse instante ele passe a amar a vinda do Senhor. Se a tua filha não amava, que a partir desse instante passe a amar, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e conosco, permaneçam hoje e para todo sempre. Amém.